Você sabia que aprender um idioma, principalmente depois dos 50, pode trazer muitos benefícios? Vamos conversar? Namastê, Bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu tô aprendendo. Obrigado por perguntar. Não tem jeito. Aprender é a melhor forma da gente viver, da gente caminhar, da gente ter uma vida melhor. E aprender um idioma novo é algo que abre portas. Eu sou uma prova viva disso. Eu nasci no Brasil, então naturalmente a língua que eu aprendi foi a língua portuguesa. Só que eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de aprender um idioma novo. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa necessidade de tentar um desafio que me desse a possibilidade de conversar com novas pessoas, novas culturas. Você sabe bem o que isso significa quando a gente fala outra língua. E aprender inglês no Brasil, principalmente na época que eu estudei, porque eu já sou um cinquentão, não é a mesma coisa que agora. Não é. Ó como tá bom o negócio aqui. A gente aprendia na escola, o verbo to be tava bom demais. Então eu carquei, eu demorei. Até que quando chegou nos meus 15, 16 anos porque eu queria aprender inglês. Aí eu fui fazer um curso particular. Eu nem sei se esse curso que eu fiz existe no Brasil, mas eu estudei numa escola chamada IASG. Eu ia 2 vezes por semana, estudava uma média de 2 horas por dia e eu adorava. Mas é claro que eu percebia que só isso não adiantava. Aliás, os professores deixavam isso bem claro. Aprender um idioma é muito mais do que só ir para uma escolinha. Você tem que tentar viver esse idioma. E olha só, hoje eu moro na Austrália, um país que fala a língua inglesa. Então eu sou uma pessoa bilíngue. Eu me arrisco a dizer até trilíngue, porque eu arranho muito bem o espanhol. Existe quadrilíngue? Não sei. E tentei aprender o francês, mas falhei feio. Mas então tá, né? Essa enrolação toda para falar o quê? Que aprender um idioma é algo que só te traz coisas boas. E eu vi essa matéria no site da UOL, a minha queridinha. Aí eu pensei, vamos então falar sobre isso? Eu dei uma lida muito rápida na matéria, eu concordo com absolutamente tudo, mas também eu vou te dizer uma coisa, eu discordo com quase tudo. Porque eu tenho as minhas teorias da conspiração, as teorias da minha cabeça, e aí, eu vou concordar com tudo, mas também eu vou colocar pontos de interrogação em absolutamente todos os pontos, tá bom? Então tá bom. A matéria já começa falando que aprender um novo idioma é uma maneira extremamente eficaz de manter a sua mente afiada, ativa. E isso independe da idade. Já comecei a falar isso no começo do vídeo, não é? Mas o ponto principal da matéria diz que muita gente, e eu tenho que concordar com isso, acha que aprender um idioma novo é algo só para os jovens. Que depois que você já tem uma certa idade, não vale a pena, você não vai conseguir. E isso é uma cagada, vamos falar a verdade. Até porque enquanto a gente está vivo, a gente pode aprender qualquer coisa. Tô certo ou tô errado? Aí que a matéria fala algo que eu achei uma coisa assim, tipo, Até porque a matéria fala que aprender um idioma depois dos 50 é incrivelmente benéfico. Que bom, né? Uma das melhores coisas é o benefício de se comunicar melhor. Não só se comunicar melhor com a língua nova que você está aprendendo, mas você até melhora a sua língua que você fala no dia a dia. Até porque você usa muito gramática e isso é uma coisa tão complicada. Olha, quando você aprende outra língua, é a hora que você vai ter que lembrar tudo de novo. O que é substantivo, adjetivo, verbo transitivo direto, olha, 1 milhão de coisas. Parece estranho, mas é bom. Enfim, quando você aprende outra língua, você não só fala com outras pessoas, mas você acessa um mundo novo de entretenimento, literatura. Você tem a possibilidade de assistir filmes, documentários, séries sem legendas, ler um livro no idioma que ele foi escrito, ouvir música e tentar entender o que está sendo falado, ouvir podcasts. Aí já vou começar com o meu primeiro ponto de interrogação. Eu falo inglês há muitos anos e eu moro na Austrália tem mais de 16 anos. E se eu te falar que eu ainda não consigo entender as músicas, você talvez vai pensar que eu estou ficando meio assim, né, sem noção. Mas é verdade.
Não sei porquê, mas música é o tipo de coisa que eu ainda não entendo. Quer dizer, entendo muita coisa, mas muita coisa eu não entendo. Eu diria que é uma coisa 50 e 50%. Principalmente quando eu ouço rap, né? Como eles falam, aí eu não entendo nada. Esquisito. Será que isso é uma deficiência minha? Não sei, mas essa é a verdade. E o principal que diz a matéria é que você vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Então vamos para eles. Melhora a função cognitiva. Aí você deve estar se perguntando, do mesmo jeito que eu tô, o que é cognitivo? Olha como eu tenho o lado negativo, tem muita coisa que você esquece por falta de uso. Eu não lembro nem o que significa essa palavra. Aí fui pesquisar, né? Que é relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo ou raciocínio. Então tá. Mas não é. Quer dizer, não cognitivo. É a forma como isso age quando você aprende outro idioma. Porque eu tenho a sensação que por ter que usar 2 idiomas o tempo todo, eu não tenho que usar o tempo todo, essa é a verdade. Porque aqui na Austrália eu tenho que usar o inglês o tempo todo. Mas, como eu me forço a falar, ouvir ou fazer qualquer coisa em português todo santo dia, às vezes eu fico meio confuso. Então eu não sei se o meu sistema cognitivo está tão bom assim. É o que todos os especialistas falam. Talvez o problema seja só eu. Mas que melhora sim. A percepção do mundo melhora. O raciocínio melhora. Mas tem horas que você está tão cansado que eu acho que não melhora nada. Um dos outros benefícios é a redução do risco de demência. O bilinguismo pode atrasar esse processo em até 5 anos. Saravá! E isso só ocorre porque o nosso cérebro ele é constantemente estimulado. Ele tem esse desafio de alternar o tempo todo entre 2 línguas, o que pode proteger contra esse declínio cognitivo. Mais uma vez, saravá, inshallah, né? Porque é o que a gente quer, né? Outro benefício, o aumento das conexões sociais. Por um motivo um tanto quanto simples, você se conecta a outras pessoas. Isso pode ser na sala de aula, em grupos virtuais que você conversa. Então você fica uma pessoa que tem acesso a mais gente. E quando você tem acesso a isso, você se torna uma pessoa mais sociável. Às vezes você pode até não gostar de tal pessoa, mas você vai ficar mais sociável. Eu, por exemplo, percebi que quando eu estava aprendendo um novo idioma, que era o francês, tinha pessoas que eu não tinha conexão. Mas tinha outras que eu adorava bater papo. Isso é normal, um relacionamento humano. Você se conecta com os seus. Mas não dá para negar que o fato de estar numa aula de outro idioma, você vai estar participando de um novo círculo social. Então, concordo. É o que acontece? Isso ajuda você a combater o isolamento social, coisa que, aliás, a gente foi muito forçado a fazer o tempo todo enquanto estivemos em lockdown no mundo inteiro por causa do Covid. Até porque o isolamento tem efeitos negativos à saúde. Mas vamos deixar claro, né? Em determinados momentos. Porque a gente está falando de saúde mental, tá? Principalmente quando a gente fica mais velho. Outro benefício, a redução dos níveis de estresse. Eu sinceramente não consegui entender a conexão de uma coisa com a outra. Mas o que o artigo diz é que você requer atenção focada. E isso ajuda a você a se distrair e, por esse motivo, ficar mais relaxado. Além disso, pode aumentar a sua autoconfiança e também a autoestima, que é um combate ao estresse. Então, concordo ou não concordo? A sua autoconfiança e a sua autoestima, eu concordo 1000%. Porque você se sente mais seguro, mas ao mesmo tempo você também se sente um pouco inseguro, porque tem aquele medinho de estar fazendo papel de tonto, de errar. Que nós vamos conversar sobre isso também, que é uma bobeira, tá? Mas o medo existe. Então, falar que você relaxa, eu não acho que você relaxa em nenhum momento quando você está aprendendo outro idioma. Eu acho que a sua ação de estar focado aumenta 1000%. Mas se alguém consegue relaxar, ótimo. Eu não conseguia. A matéria também diz que outro benefício é a melhora das habilidades de multitarefa, porque você foca em aprender coisas diferentes. Então, uma pessoa que fala outra língua consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas. Eu, sinceramente,
concordo discordando, porque eu sou o tipo de pessoa que, se eu puder evitar a fadiga, quer dizer, se eu puder evitar fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu evito. Até porque eu sei que eu vou fazer as coisas com a possibilidade de errar. Eu me conheço. Eu preciso focar numa tarefa e terminar. Claro que às vezes eu preciso focar numa tarefa, parar naquele momento e começar outra e seguir adiante. Mas eu fazer duas coisas ao mesmo tempo eu não consigo. Por exemplo, eu vejo muita gente assistindo televisão e falando no celular ao mesmo tempo, mandando texto, seja lá o que for. E eu não consigo. Se eu faço uma coisa, eu perco a outra. Então eu sou o tipo de pessoa que eu preciso focar em apenas uma tarefa. Mas cada caso é um caso, né? A matéria diz que ajuda, então tá. Você concorda? A verdade é que existem vários fatores que podem te ajudar. E eu não estou falando isso para ser negativo e para falar não aprenda outra língua. Até porque eu, como eu disse no começo desse vídeo, eu sou a prova viva de que dá pra gente falar outra língua. E que é muito legal, é muito bom. Eu sempre digo que aprender outra língua te traz liberdade. Eu vou usar o exemplo do inglês, da língua inglesa. Eu tenho a sensação que por falar inglês eu posso desbravar o mundo. Eu posso conhecer o mundo de uma forma muito salutar, muito específica, muito especial. Olha, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eu tenho a sensação de que quem aprende outra língua, a grande maioria das vezes acontece da pessoa querer aprender o inglês. Mas o inglês é uma língua muito usada para negócios, para viagens, para convenções. Então eu tenho essa sensação que quando eu falo inglês, eu não me sinto perdido. Porque você sempre vai encontrar uma pessoa que fala essa língua. Mas isso não significa que você tem que aprender inglês. Isso significa que falar outra língua te traz mais liberdade, te traz mais acesso a um monte de coisa. Isso é muito bom. Mas o mais importante quando você quer aprender outra língua é entender que você tem que ter metas que sejam reais. Você não pode despirocar pensando que você vai começar um curso e daqui a um mês você já vai estar falando fluente, porque isso não existe. Eu, como te disse, eu moro na Austrália há quase, tá chegando lá 2 décadas, e eu ainda não falo inglês perfeito. Tem horas que as pessoas falam coisas que eu não entendo. Tem horas que eu assisto filmes que eu não entendo absolutamente nada. Como eu te disse, tem músicas que eu não entendo. Então a gente sempre aprende. Até o português eu continuo aprendendo coisas novas. Então entenda que aprender outra língua é algo que vai ser para sempre. Saiba que você vai aprender o básico no começo, do tipo falar oi, como vai, tudo bem, tchau, onde é que eu vou, para onde eu... Sabe? Coisas desse estilo, coisas bem básicas. E com o passar do tempo você vai melhorando. Mas você nunca vai ser o masterpiece da língua, o melhor em 6 meses. Isso não acontece, seja real. Dê tempo ao tempo. Porque a vida funciona desse jeito. Outra coisa importante é praticar diariamente. Ou seja, tenta ler um pouquinho de coisa simples daquele idioma. Todo dia. Pega 20 minutos do seu dia para ouvir um podcast ou para ouvir músicas. Talvez você não vai entender nada, assista o filme com legenda também naquela língua. Parece que não, mas a gente vai entendendo no meio de uma frase, aos poucos, uma palavra nova. Eu percebia muito nas minhas aulas de inglês, principalmente aqui na Austrália, quando a gente parava para assistir filmes, que eu ficava boiando. Mas, às vezes numa frase vinha uma palavra nova. Depois, com o tempo, em outra frase, vinham 2 palavras novas. E isso ia aumentando gradativamente. E quando eu via, eu já estava entendendo o contexto. Ainda hoje, a pessoa fala uma frase que eu não entendo todas as palavras. Mas quando você junta todas as palavras que você entende, você consegue entender o que a pessoa quis te dizer. E é assim que você se comunica. O mais importante que eu já tinha te falado, da gente ter esse medo de cometer erros. Deixa eu te dar um toque, que esse eu acho que é o toque mais precioso que eu aprendi, que eu pratico o dia todo. Não tenha medo de cometer erros. Todo mundo que vai conversar com você vai perceber de cara que aquela não é a tua língua. Então não tem nada de errado você falar errado. Se você consegue se comunicar, se você consegue expressar a sua ideia, já está valendo. Para pensar que você é uma pessoa vencedora. Você está falando com outra pessoa num idioma que não é seu. Então não tem problema nenhum você falar nós vai, nós volta. A pessoa está entendendo que quando você fala nós vai, você está falando que vocês vão.
ela vai entender, ela vai te dar esse crédito. Vou te dar um exemplo do que eu ouço de pessoas que falam português, mas a língua mãe é o inglês. Uma vez uma pessoa que eu conheço falou, se você caiu, você pode nadar. Ela queria dizer, se você cair. Mas tá vendo como você entende? Então não tem problema nenhum. Eu sei que não é a língua dela, deixa a pessoa falar. Olha que demais, esse é o grande barato. Não tenha medo de errar, tá? E você vai ter sotaque. E na grande maioria das vezes você vai estar falando com outra pessoa que tem sotaque também, porque aquela lá não é a língua dela. E mesmo que a língua seja dela, a pessoa vai ter o sotaque da região que ela mora. Quantas pessoas que falam inglês como língua mãe, que uma não entende a outra? Um americano falando com um australiano é uma peça de comédia. Então, por aí você tem uma ideia. Agora imagina você colocar um escocês, um irlandês, alguém da África do Sul, um americano, um inglês, um australiano, um canadense. Olha, vira um samba, mas todo mundo se entende no final. Então para com essa bobeira, tá? Se você puder, encontre um parceiro para conversação. Se vocês estiverem aprendendo juntos, não tem problema. O importante é treinar. E se você conseguir um parceiro que fala a língua de forma muito melhor que você, melhor ainda. Porque você só aprende. Mas também fica preparado para aprender uma coisinha errada ou outra o tempo todo, mas faz parte. E o mais importante é divirta-se. Aproveita para não pôr pressão na sua cabeça. Eu sei que é difícil. É aí que eu falo que é outro ponto que eu vou discordar. Porque eu, quando estou aprendendo outra língua, eu fico estressado o tempo todo. Porque eu quero entender mais, eu quero falar mais. Mas, na grande verdade, o que a gente tem que perceber é que a gente só melhora. Mesmo às vezes não entendendo nada no começo. E ó, aqui é dica minha. Pratique o tempo todo. Não pare. O importante é, a matéria diz que você só melhora principalmente com 50 anos para cima. Eu tenho a sensação que eu tô uma pessoa cada vez mais esquecida. Isso é um relato meu. Eu acho que o fato de ficar toda hora surfando entre a língua inglesa para a língua portuguesa faz com que eu fique cada vez mais confuso. Então, do mesmo jeito que eu concordo com a matéria, eu discordo. Eu acho que falar uma segunda língua, uma terceira, ou seja lá o que for, faz com que eu fique mais confuso. Eu não estou querendo dizer que não tem que aprender. Eu estou querendo dizer que eu encaro isso de uma forma que não é tão igual que todo mundo fala. Você só melhora, você só isso, você só aquilo. Tem horas que eu fico extremamente confuso em português, como tem horas que eu fico extremamente confuso em inglês. Então, se isso tem a ver com o fato de eu ser uma pessoa esquisita, eu não sei. Mas eu acho que o fato de eu esquecer coisas o tempo todo tem muito a ver com o fato de eu estar sempre cansado, porque o meu cérebro não para um minuto sequer quando eu tenho que pensar em inglês. Para falar a verdade, quando eu penso em português, eu tenho a sensação que eu relaxo um pouco mais. Se bem que eu falo inglês de forma natural, eu não preciso ficar traduzindo. Eu já penso em inglês. Mas não é a mesma coisa que falar português. Eu assisto um filme hoje, vai dar 2, 3 anos, eu não vou mais lembrar do filme. É uma coisa muito estranha. Quer dizer, eu vou lembrar que eu assisti, mas eu não vou lembrar de detalhes. Eu não sei se isso é uma coisa minha, mas eu acho que como eu estou sempre cansado o tempo todo... Cansado não é a palavra certa. Eu estou sempre em estado de alerta, eu acho que eu uso meu cérebro muito mais e eu acabo apagando algumas informações. É como se eu tivesse um arquivo e eu deixo claro nesse arquivo, de forma involuntária, que ó, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou jogar fora. É a sensação que eu tenho. Posso estar errado? Quem sabe, né? Mas como eu disse, eu posso ser uma pessoa muito esquisita. Vai saber. E é isso. E você? O que você acha dessa matéria? Você concorda? Discorda? Eu quero muito saber. Mas de qualquer forma, vou te dar uma dica. Tenta aprender outro idioma, ou seja lá o que for. Até se for para aprender uma nova atividade que não tenha nada a ver com o idioma, faça. Porque qualquer tipo de exercício mental faz bem pra gente. Tá bom? Então tá bom. Gostou do vídeo? Se gostou, já sabe o que fazer. Mas o mais importante é se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo de tudo que eu coloco aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!